Fala galera do Podfísio, estamos aqui ao vivo agora para o YouTube e para o TikTok, nas plataformas. Hoje estamos aqui com o Hugo novamente, que é componente da mesa, e com o Dr. Lucas Maia. O Dr. Lucas Maia, ele vai falar para a gente, mas ele é especialista na articulação do ombro, tá galera? Ô Lucão, apresenta um pouco para a gente o que você está fazendo aí, onde você formou, eu te conheço, mas é legal você falar, né? Cara, bom, o Fabiano me conhece, eu sou formado na PUC, né? A minha atuação hoje é basicamente ombro e cotovelo. Eu achei fantástico esse projeto de vocês e pode ter certeza que tudo que eu puder fazer para ajudar, para as pessoas engajarem nele, a gente vai fazer porque hoje a gente tem que estar no mundo tecnológico, né? Não tem outra saída. Então, parabéns para vocês, né? Porque eu sei que toma tempo e eu acho que tem tudo para dar muito certo. A única crítica é que tem um fêmur aí, né? Um fêmur, não é o ombro. Que a articulação mais nobre do corpo é o ombro, né? Apesar que daria para ter sido um número aí também, né? Exatamente. Se forçar a barra ali, dá até pra ser mas é a cabeça do ombro. Mas tudo bem, mas ficou legal pra caramba. Ficou muito show. Só lembrar, né, Fá? Quem tiver ao vivo, quem tiver vendo aí, não esquecer de se inscrever, né? Dar uma força aí no canal também, inscrever no canal. Ativar o sininho, né? Agradecer o apoio da Fármaco Farma, né? Que está sempre dando espaço, dando um pessoal de suporte pra gente. A Babi tá aqui sempre acompanhando o nosso podcast. Ninguém vê ela, mas ela que mais ajuda aqui. A Isabela, né? Que fica lá em cima fazendo a parte de marketing. Isso é muito importante pra gente. Sem isso aqui, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, quem puder ajudar, se inscrever, acompanhar depois que a hora que postar a página do pessoal também, é legal, né, gente? Sim. Tem a minha página pessoal também no Instagram, Fabiano Alves, quem quiser seguir lá também para conversar. Tem a página do Hugo, ele vai falar pra gente aí também. Fiz o Takeshiro. Fiz o Hugo Takeshiro, né? Takeshiro é difícil. Takeshiro. Tem que anotar, né? E tem a do Lucão. Qual que é, Lucão? No Instagram é Dr. Lucas Maia, tudo junto. E tem no YouTube também, agora não vou lembrar exatamente qual é o login, mas é só procurar Dr. Lucas Maia no YouTube que é fácil de encontrar também. Então vamos lá, galera, vamos começar a falar um pouco de ombro aí, né? Hoje a gente pega uma grande parte de pacientes que é da articulação, lesões da articulação do ombro, né? Principalmente do famoso manguito rotador, né, Lucão? O que você pega mais lá, Lucão? É manguito mesmo? É lesão do famoso supraespinhal? Lesão de outras coisas? Conta pra gente. Cara, ombro, bom, vocês sabem também, né? Vocês que entendem muito da biomecânica sabem o quanto o ombro a articulação do ombro ela é complexa, né? Na minha atuação hoje, eu acredito que a tendinopatia do manguito é o mais frequente, né? Só quando a gente fala na doença do manguito, né, ela pode ser tanto a tendinopatia quanto a inflamação até a lesão. E aí tem uma variedade, uma gama de tipos de alteração que a gente tem tratamentos diferentes, né? Então eu diria que acho que o dia a dia é basicamente a tendinopatia, a inflamação tendínea, né? Que é o que eu costumo dizer, que é a precursora de toda lesão, né? Nenhum tendão ele se rompe antes de estar doente. Então acho que aí a importância da gente sempre focar e intensificar o tratamento nas inflamações para não virar uma lesão, que aí o tratamento, não que não exista, mas a gente sabe que é muito mais complexo, né? A gente vê, eu falo para todo mundo, né? Nosso corpo ele vai degenerando com o passar do tempo, como tanto tendão como articular, muscular, ósseo, tem várias lesões são degenerativas. Tem a lesão traumática que está acontecendo muito, que pega de lesões esportivas, né? A gente vê muita lesão hoje com atletas de bike, atletas de arremesso, musculação. Eu não sei se vocês chegaram a ver do Renato Cariani. Ele rompeu o bíceps, né? Rompeu o bíceps. Acho que deve ter há poucos dias. Ele rompeu a cabeça longa do bíceps. Até eu vi ele comentando que ele rompeu fazendo leg press, né? Acho que ele foi fazer um movimento de apoio ali, sentiu uma dor muito forte, e aí ele não tinha feito exame até então, mas tudo indicava que ele tinha rompido a cabeça longa do bíceps, né? A cabeça longa do bíceps não faz diretamente parte do manguito, né? Mas ela tem uma interação ali muito direta. Eu ia comentar isso aí. Grande parte dos pacientes que eu pego, acho que vocês pegam também, você palpar o cabo longo do bíceps, tem uma dor muito grande ali, né, cara? Eu falo pra eles falam, mas o bíceps é do manguito? Eu falo, o bíceps é como se fosse um quinto acessório aí, né, dos 4 tendões, eu falo que o bíceps é um quinto
um quinto manguito disfarçado. É que ele é um flexor secundário, né? Então, assim, na insuficiência do manguito, né, a pessoa acaba utilizando um pouquinho mais, né, a mecânica do cabo longo. E aí, por exemplo, eles que treinam em alta performance, faz tudo direitinho, mas mesmo assim, né, o tendão não suporta tanto. E aí entra uma outra questão, né? Talvez atividade física é sempre muito bom, isso é inegável, né? Mas até onde vai a atividade física para a saúde das nossas articulações e dos tendões, né? É igual você comentou que nosso corpo é uma máquina, né? Ela vai envelhecendo. E o nosso corpo, ele é igual, eu comparo um carro. Se você pegar o motor de um carro e deixar sem usar, ele vai, com o tempo, deteriorando. Sim. Só que também se você pegar e começar a usar em excesso, uma hora ele vai dar problema. Né? Então, o uso moderado, eu acho que como tudo, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. O Renato Cariani, ele é um halterofilista, né? Ele já é performance. Né? Então, assim, até pela profissão dele, exigiu uma performance muito alta, né? E só que o resultado vem, né? As lesões por sobrecarga, elas aparecem e é o que aconteceu agora. Ele rompeu, até ele estava comentando sobre indicação cirúrgica, né? E talvez pela profissão deles vai ser necessário, porque principalmente esteticamente fica muito feio, né? O bíceps cai. Só que aí, quanto tempo fora de treino? Né? Então, ele, né, tem um preço, essa alta demanda de atividade. E aquela coisa que eu falo, né? O pessoal que alta demanda, geralmente tem um anabólico no meio aí, né? No caso dele, eu acho que teve. Ele é assumido, né? Não, porque eles eles que competem, eles falam, né? Porque você vai lá para secar, até para você conseguir passar aquele limiar, né? Porque todo mundo tem um limite físico, só que eles vão sempre um pouco acima. Aí tendão... Só que é aquela coisa, o tendão não acompanha o crescimento muscular, né? Exatamente. Aí o músculo fica forte, o tendão não rompe. É como se fosse você ter uma carroça pequena e um dos 50 todos puxando você. É isso aí. A carroça não vai aguentar. Vocês têm percebido aumento do uso de anabólico? Demais. Demais, né? Demais. Mas assim, tá um uso indiscriminado, né? Já virou assim, o cara chega pra você, não, eu tomo mesmo. Sim. Não tem mais, eu acho não que tem mais medo. Não tem mais medo de falar. Acho que o pessoal hoje não tem mais medo de falar. De falar e de usar. Porque antes você tinha medo. Mas antes usava e escondia pra ele, né? Agora você pega até pacientes que eu, tô com edema aqui, de tomar tanta injeção no glúteo, forma uns edema, umas infecções que a testo não vai de uma vez. O cara tem debridamento no glúteo, cara. E ainda se esse fosse o maior problema, né? Eu já tive que fazer alguns debridamentos cirúrgicos de infecção pós várias infiltrações. Então infeccionou, eu tive que debridar. Mas se ainda esse fosse o maior dos problemas, né? Mas eu vejo problemas muito maiores do que só esse local pela infiltração do medicamento. Né? Então, assim, eu acho que a gente está numa época que está sendo usado sem descrição nenhuma e uma hora a conta vai chegar. Eu falo para o pessoal, não é só a parte de estética, mas ele acaba mexendo um pouco com a parte do miocárdio. O coração é o miocárdio. É um músculo, né? Perdão. Então, vai acompanhar. Todas as coisas não acompanham. Chega a hora o cara começa a ter as suas... uma extracístole, um batimento... que eles vão sempre além, né? Assim, o tendão tem uma capacidade tensional e eles vão sempre um pouco acima, Uma hora... E aquela coisa lesão, né? Óbvio que vocês têm esse conhecimento, né? Mas às vezes para quem não tem esse conhecimento técnico, o músculo é muito bem vascularizado, né? Então ele tem essa condição de regenerar mais fácil, de desenvolver mais facilmente. O tendão, que é o tecido que está preso entre o músculo e o osso, ele é pouco vascularizado. Sim. Então aí que tá. O músculo ele está sendo muito exigido, está, né, tendo essa performance dele aumentada, e o tendão não, ele chega uma hora que rompe. E hoje o pessoal vê muito a parte estética. Eu vejo muito isso. Eu tô bonito, tô gostoso, tô gostosa. Naquele momento tá tomando sim. Aí o cara fica com medo de parar de tomar porque ele vai perder algo que ele começou a ganhar. Aquela coisa que trouxe o prazer para ele, né? Então, se é aquela coisa, o seu elogio de volta à pessoa, né? Pô, você tá bem, não sei o quê. Mas, porém... E sabe outra coisa, Fabiano? Até eu li recente sobre isso. Também a questão psicológica.
né? Então, como esses hormônios também alteram muito, né? Tem relatos de paciente com extrema agressividade, né, que usa esse tipo de hormônio. Então, cara, tem que ser muito bem pensado antes de começar. Porque depois se começa, é praticamente um vício que você quer sempre mais. É uma droga, né? É uma droga. A pessoa vai precisar sempre utilizar, né? É uma droga, exatamente. Acho que eu vi um relato, acho que no YouTube mesmo, o rapaz ele estava usando trembolona, que é acho que o mais agressivo, tudo, e ele falou, ele estava extremamente agressivo, brigando com tudo, vontade de brigar e tendo tendência suicida. Entendeu? Então, assim, ele falou, olha, eu tô... Tá fora de si. Talvez seja lógico, você falou, hoje o aumento de suicídio aumentou muito. O número hoje triplicou em relação à década passada. Sim. Pode ser o quê? Pode ser um fator pandemia? Pode ser um fator pandemia mais o uso de... Tem vários fatores, então eu acho que é bonito, é bom, você fica legal naquele momento, mas a conta chega. Que é um divisor de águas, assim, porque óbvio que o sedentarismo, eu falo, é uma doença. Então você quer que a pessoa se exercite. Só que aí tem os excessos e os excessos junto com os hormônios. Então, óbvio que a gente não quer que ninguém treine, ninguém cuide do corpo, né? Até por a questão estética, mas talvez seja importante isso, né? Passar a informação, né, para as pessoas, que tem gente que não sabe disso. Não sabe que o uso crônico, até câncer, né? Facilidade de desenvolver câncer, a questão... o próprio GH, que é o hormônio do crescimento, né? Exatamente. Isso é perigosíssimo, né? Então, acho que talvez o que está faltando é informação, né? Talvez é nosso papel aqui, né? Como profissional da saúde, a gente levar isso adiante. Né? A gente não é contra, porém, procure alguém que saiba dosar uma dosimetria dessas drogas, né? Não só saber a droga, mas também fazer a progressão, fazer com um profissional, né? Assim, ir com personal. Tem o tempo de parar, né? Pessoal, também, você tem que tomar durante 6 meses, mas você vai ter que parar 3. Esse é um momento difícil. E o mais importante, tá sentindo dor, vai investigar por quê, né? Porque às vezes é isso, tô com uma dorzinha aqui, e aí que você falou, o que acontece? Culturalmente a gente toma muito remédio. Se eu pegar e sair, né, tudo bem, o Dr. Lucas ele é médico, ele sabe prescrever remédio. Mas se a gente descer, tô com dor de cabeça, o que você vai falar? Toma aquele pra dor de cabeça. Eu não vou falar porque não tá patrocinando. Não, mas é isso. Eu acho que o medicamento... E o vizinho, né? O vizinho fala bastante coisa. Sabe tudo. E uma quantidade grande, né, de analgésicos. Não que a gente não tenha que se complementar com vitaminas, ou o próprio colágeno, enfim, fitoterápico, eu gosto bastante também. Então, assim, tem maneira de se medicar, né? E eu acho que também fica de alerta para não sair tomando tudo que vê pela frente achando que vai ser milagroso e não vai fazer nenhum mal, né? Porque até a água, se a gente tomar em excesso, ela tem um componente ruim. Sim. Se você tomar muita água, tem uma alteração do pH do sangue, você vai ter algum problema de saúde sério. Então, tudo que é em excesso, né? Eu acho que é isso aí. E, Lucão, como está sendo feito agora? Você está tratando muito conservadoramente, você parte mais para o ato cirúrgico. As cirurgias mudaram muito hoje, vamos dizer, 10 anos para trás, né? Evoluiu muito. Como está sendo a sua sequência aí? Primeiro você trata conservador, você faz pré-operatório, conta pra gente um pouco. Pensando no bíceps, só para terminar a história do Cariani, no bíceps, hoje, diferente de alguns 10, 15 anos atrás, o tratamento ele é praticamente conservador. Então, mesmo a lesão de SLEP ou lesões de bíceps é conservador, exceto nos casos que não melhoram, talvez com tratamento clínico, ou que tem lesão total e a pessoa é halterofilista. Né? Nesses casos está indicada a cirurgia. Agora, do manguito, né, o supraespinal, que é o tendão mais comum de se romper, por exemplo. Quando a gente fala em tendinopatia, o tratamento exclusivamente é clínico. Né? Eu acho que aí a fisioterapia entra como o nosso carro-chefe. Isso eu falo para os pacientes, tudo que a gente vai fazer além da fisioterapia é complemento. Né? Mas a fisioterapia tem que ser o carro-chefe. Por quê? Porque eu sempre vejo uma alteração biomecânica do ombro. Né? Vocês devem falar até com mais propriedade do que eu disso. Né? Então, se a gente melhorar a biomecânica, melhora a inflamação do tendão. Né? É um carro que está desbalanceado, está gastando pneu. Se você ficar trocando pneu, você tem que arrumar. É o que você falou. Eu falo como se o elevador tivesse quebrado um carro, meio cabo de aço meio solto e fica batendo nas paredes. Sim. É isso aí. Você tem que alinhar de certa forma. É isso.
Então, tendinopatia, né, quando está inflamado, doente, tratamento clínico. Agora, quando já tem a lesão, aí já muda, aí entra vários fatores, né? Por exemplo, a lesão parcial do manguito, eu também considero como início do tratamento o clínico, conservador. Da mesma forma, melhorar a mecânica e tudo mais. Agora, quando já tem lesão completa do tendão, aí já começa a entrar alguns fatores. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa sei lá, uma senhora de 80 anos passou comigo em consulta e tem uma lesão do tendão. Dia a dia dela em casa ela não sai mais porque ela tem alguma debilidade, né? E o dia a dia dela é fazer o crochê, né? Então, obviamente, não vejo motivo de indicar cirurgia. Aí todo o tratamento paliativo, né, para tirar a dor é válido. Agora, se for um de nós aqui, né, eu acho que a gente está bem para ser tratado cirurgicamente. Tô bem demais. Toma atleta, Eu acho que, tirando o Fabiano, viu, nós dois, a gente quer a lesão, a gente merece tratamento cirúrgico. Brincadeira. Só porque eu sou mais velho, eu acho. Só porque tá careca. Já tá degenerativo, né? Substituição gordurosa de tendão. Passei dos 40, né? Então, pacientes mais novos, o reparo cirúrgico é indicado, né? Óbvio, também aí tem que ver outros fatores, se o tendão está degenerado ou não, para ver se é possível o reparo. Mas aí, o ato cirúrgico, eu acho que já é até essencial para não progredir, né? A gente sabe que o manguito ele tem uma ação estabilizadora. Se a gente tirar ele, toda articulação que desestabiliza, assim como uma engrenagem, se não estiver estabilizada, ela vai desgastar. O ombro que não está estabilizado, ele vai desgastar e vem a artrose, né? Então, se a pessoa é nova, ela vai ter artrose, então vale a pena pensar no artrose precoce, no caso. Precoce. E hoje, então, você tem sempre duas opções. Para ajudar a fisioterapia, você faz alguns bloqueios também, né? O bloqueio eu acho que entra muito bem nessa ajuda do tratamento paliativo. Mas, aí eu volto também para a fisioterapia. Não estou falando isso porque vocês são fisioterapeuta, não. É meu dia a dia de atuação mesmo. O bloqueio, a infiltração, eu falo que é uma ajuda para poder complementar. São procedimentos para ajudar na fisioterapia. A evolução da fisioterapia. O paciente às vezes está com dor, está fazendo lá com vocês, não está conseguindo fazer exercício porque está doendo, aí o tratamento dos bloqueios e infiltrações entra para amenizar. E aí vocês conseguirem evoluir com ele mais rápido. Sim. E o tratamento cirúrgico seria a artroscopia de ombro. Dificilmente faz cirurgia aberta hoje. Né? Hoje em dia é muito difícil. Hoje, felizmente, os convênios já tem a artroscopia como padronizado, né, na cirurgia do ombro, e a gente vê que, diferente da aberta, ela tem benefícios, né? Só de não abordar o deltoide, lembra como era feito antes? Tinha que abrir o deltoide. Perde toda a função do músculo. O deltoide a gente sabe o quanto é um músculo de ouro pro ombro, né? A gente pode perder o manguito, que a gente faz uma prótese reversa, mas o deltoide tanto que o paciente de prótese é só deltoide. Só deltoide. Só que se a gente tiver deltoide, não tem o que fazer. Tanto que uma das indicações de fazer artrodese do ombro, quando tem uma artrose avançada, é quando não tem deltoide, né? Então, se ele tiver insuficiência do deltoide, já é artrodese. Né? Fazer a fusão da junta. Mas é isso, né? Acho que esse é o dia a dia de... Então, falando do deltoide, né, que está conversando anteriormente, na época que eu comecei na PUC, né, muito tempo atrás, né, não vou falar o tempo, senão é muita data, e faziam-se muito cirurgia aberta, porque não tinha esse kit que você comentou, o kit de artroscopia não existia. Então, cara, eu via que as recuperações eram muito mais tenebrosas, o core deixava o paciente com medo de mexer a articulação, e o risco de infecção muito maior, né? Então, você abre muito maior a articulação. Eu acho que a artroscopia veio pra gente como uma ajuda muito grande. Né? E aquele negócio, a artroscopia, por ela ser pouco invasiva, ela cria menos cicatriz ao redor onde você está mexendo. Né? Você está mexendo lá na articulação. Então, se você evitar uma cicatriz numa área que você não quer abordar, melhor, para reabilitar. Né? A artroscopia tem esse benefício também. Né? E aí também evita a questão de capsulite adesiva, né? Secundária. Lembra daquele paciente? Nossa, velho, capsulite. A gente atendeu um paciente, ele era alemão. E eu acho que assim, o cirurgião dele falou: fica de tipóia. E ele foi literal. Ele ficou de tipóia. Alemão, né? Ele fica de tipóia. O cara alemão, né? Ele falou pra ele, faz, não tem conversa. Distal. E ficou.
Aí começou a desenvolver uma capsulite, porque assim, a gente conseguia mobilizar o cotovelo, tava íntegro, mas começou a desenvolver uma capsulite adesiva secundária, né? Por isso que a gente também é uma linha tênue, né? Até onde você tem que mobilizar e deixar o paciente livre começar a mexer. Mas eu sou a favor de quanto antes melhor. Né? É passivo, né? Fazer o Pelo passivo. menos o passivo. Quanto antes melhor, cara. Assim, Vai lá com a tipoinha, tira, mobiliza, coloca a tipoinha e vai embora pra casa. Sim. Faz já uma crio, analgesia. O paciente vai ganhando mais confiança. Na hora que for liberar o ativo, o cara tá mexendo. voando, né? Tá. Ô, Lucão, falando em capsulite, é um bom tema esse aí, né? Depois da pandemia, chegou muita capsulite? Nossa. Teve 2 patologias do ombro que eu vi aumentar, assim, mas, não sei, eu chuto 10 vezes mais do que eu estava habituado. Capsulite adesiva e dor miofascial. Nossa. Cara, foram 2 patologias que eu vejo assim, a capsulite sempre está associada a mudança de estilo de vida, algum estresse, né, psicológico, a pandemia gerou muito isso, né? E o trabalho, né? Home office, né? Então a miofascial explodiu. Cara, impressionante, cara. Pra mim chegou capsulite assim, e até eu falo, e o diagnóstico é nosso, o diagnóstico é clínico, né? Sim. Você vê tipicamente a rotação limitada, o cara vai erguer a flexão travada, eu não consigo, você vê a capsulite. Então, eu acho que é o que ele falou, o home office ajudou da mesma forma, deu uma... Porque o pessoal fica sem postura para trabalhar, o braço fica muito o tempo todo elevado. Ou na posição, né? A pessoa não para nem para ir no banheiro, né? Começa lá, porque vai fazendo e não para, né? Mas a capsulite em si, eu digo que sempre tem um componente emocional como gatilho também. Né? Tem esses outros fatores, mas tem um componente emocional que dá um start na capsulite. Né? Eu vejo muito isso. E hoje em dia, ansiedade, estresse, né? Depressão faz parte. Né? Disparou, né, cara? A nossa fonte de ansiedade é isso aqui, ó. Cara, é impressionante. Né? O meu hoje fica no silencioso. É bom você tocar assunto. O meu fica no silencioso. Porque antes ficava com barulho, tocou, você queria ver isso aqui. Sabe o que eu tenho feito, Fabiano? Eu seleciono as notificações que eu quero que apareça. Então, porque vocês têm muito aplicativo. Sei lá, você tem o iFood aparece. Hoje é dia de comer sanduíche. Eu tirei tudo. Eu não deixo notificação. Notificação é só mensagem, até SMS eu tô deixando notificação. Você deixa, sei lá, WhatsApp ali, né? A não ser que a Vivo queira me patrocinar, eu deixo. Mas se E-mail, né? não vai ter mais essa. Vai ter mais essa. E assim, o que você falou, a capsulite, cara, principalmente nesse fator biopsicossocial, né, cara, é um fator. Você fala, mas eu não fiz nada para ter capsulite. Você fala, você não precisa fazer Talvez nada. É isso. E fala assim, chega pra mim, mas olha, eu melhorei esse homem, eu tô começando a assistir o outro. É padrão, né, cara? Padrão. E você falou um negócio, às vezes é isso, mas eu não fiz nada. Eu tô tratando uma depressão, tô em casa, não saio do sofá, mas tá aí. Talvez esse foi o grande gatilho para desencadear a capsulite, né? Sim. Mas a capsulite, quando eu falo no tratamento dela, eu falo ao paciente, por mais que você não confie no que eu tô falando, porque eu sei que quem tem sempre fala, eu acho que eu nunca mais vou melhorar. Eu falo, acredite, ela vai passar. A gente vai fazer um tratamento para acelerar. Né? Vai passar. O nosso tratamento vai tentar acelerar. Ela acaba. Né? E depois os pacientes, quando eles têm, eles voltam. Bem que você falou, mas eu não acreditei. Porque fica tão ruim, né? Ele acha que nunca mais vai ter um ombro normal. Né? Então, os caras cometem. E nem todos zeram, né? Nem todos ficam zerados, assim, mas por mais que passe o tempo, tem uma limitaçãozinha de ADM. Um resquício, mas não gera um déficit funcional. E a pessoa vive, né? Assim, a pessoa consegue e aí ela treinar uma coisa de vida, ela consegue fazer tem dor, exercício. né? Às vezes, já peguei um caso de uma mulher que ela não conseguia realmente lavar o cabelo. Quando ela conseguiu lavar o cabelo com um pouco de dor, foi a felicidade dela. Porque assim, por mais que ela pudesse lavar com dor, Isso que você falou é batata, né? Chegou falando, não consigo mais botar meu sutiã, não consigo mais lavar o cabelo. Você pode jogar para capsulite. Falando em capsulite, Lucão, e como tá? Você tá... hoje a gente sabe que a clínica é soberana. Tem muita pessoa... Hoje o excesso de pedido de exame de imagem tá enorme. Como você leva no seu dia? É muito necessário? Faz só ultrassom? Faz a ressonância? Ou ultrassom você acha que já vem muito... Ultrassom é muito médico dependente, né? Então eu preciso de um colega que vai dar uma atenção melhor e aí tem sinais da capsulite. Mas é aquilo lá, né? Mesmo se o exame vier normal e o quadro clínico tiver de capsulite, eu fecho o diagnóstico. Quando eu vejo que às vezes o paciente tem algum outros sinais ou a idade dele não é muito compatível,
Aí eu peço um exame de imagem até para excluir ou qualquer outra situação, né? Mas é clínico, a gente sabe. O paciente sentou na sua frente, ele falou meia dúzia de palavras, faz 6 meses que comecei uma dor e eu já não consigo desabotar o sutiã. Pronto. Né? E isso a gente já praticamente já fechou né? o diagnóstico. Né? Porque a gente fala, né? A gente fala, anamnese, né? A gente falou, a anamnese ainda é muito importante. A gente fala que aquela coisa de só ver exame não é o que manda. Porque quantas pessoas você vê, vai em colegas, alguma coisa, fala, só vou ver o meu exame e não falou nada. A mão, a avaliação, isso é super importante, né, cara? Então eu acho que exame é importante como complementar, não como a chave do negócio. Os dois andam muito bem juntos, né? Eu acho que sozinho, assim, em certos casos, a ressonância, né, o exame de imagem ajuda muito o exame físico e vice-versa. Então, você tem que saber ter esse bom senso de utilizar os dois, né, os dois em conjunto. E assim, em atletas, tá pegando muito... Hoje o que eu tô vendo muito, chegando para mim, não sei se para vocês também, o aumento do uso de bikers, né? Ciclistas, né? E geralmente quando faz trilha, essas coisas, dá uma trepidação no ombro e geralmente gera um sintoma, né? Tá aumentando bastante, eu acho. Trauma, né, também? Trauma de bike. Tá pegando luxação, né? Trauma de bike é fratura de clavícula e luxação de clavícula. É o que eu mais vejo, né? São as duas situações de trauma. Mas o desconforto também por andar. Mas uma coisa, aí talvez é a falta do bike fit. Bike fit, até experiência própria. Eu sentia muita dor no ombro, punho e mão, e cotovelo. Fiz um bike fit, ajustei, acabou, zerou. Epicondilite lateral e medial, para bike também muito. Sabe uma coisa que eu tô vendo muito? Lesão de tendão extensor da epicondilite lateral, né? Eu vi que aumentou, mas assim, tem aumentado absurdamente. Lesão de extensor. E é uma cirurgia que vai muito bem. Vai A recuperação é rápida, evolui e fica muito bem. E mudando um pouco de assunto, e osteoartrose, como tá? Como tá chegando, não tá? Aumentou? O pessoal tá se cuidando mais, diminuiu? Aumentou o número de próteses, não aumentou? Como tá? Eu vejo que tá numa ascendente. Por 2 motivos. Eu acho que as pessoas estão mais ativas, praticando atividade física, e óbvio que essa sobrecarga da articulação com o envelhecimento traz a artrose e o próprio aumento da expectativa de vida, né? Então os pacientes estão vivendo mais, vão ter mais artrose. Mas a prótese de ombro, que há 20 anos, nem isso, uns 10, 15 anos atrás, era uma coisa que a gente tinha medo de fazer. Hoje, pelo contrário. Tanto que paciente com lesão extensa de manguito, prótese. É impressionante, assim, perto das outras possibilidades, transferência, tentativa de reparo, é impressionante a melhora clínica que você tem. Eu peguei umas transferências, não foi muito. Então, Fabiano, não foi. Eu não... Aí que eu falo, o deltoide tá bom, coloca uma prótese reversa e tá resolvido. Óbvio, não tô falando para colocar em todo mundo, mas tendo a indicação correta, é uma baita saída. Para dar qualidade de vida à pessoa, melhorar a dor, dar uma função pro ombro, putz, é sensacional. O resultado é muito bom. Eu diria que a cirurgia do século pro ombro, prótese reversa. Acho que vai ser a última bolacha do pacote. A prótese reversa, ela mudou assim, a visão. No século passado, a artroscopia, que deu um upgrade na cirurgia do ombro, e agora a prótese reversa. A prótese reversa é uma baita saída. É que o paciente assusta, né? Na hora que vai falar, tem que colocar uma prótese. O cara dá aquela arrepiada para trás, assim, mas não sabe o resultado que ele vai ter um mundo sem dor, né? Sim. Porque a artrose gera muita dor, né? É que eu acho que também é uma doença antiga, mas nova, né? Para ombro, acho que tá aumentando. Porque, por exemplo, 10 anos atrás, o crossfit não era tão praticado. Assim, nada contra o crossfit, mas assim, é uma carga absurda, né? Um overhead muito grande. Exato. Né, o que eles falam snatch, já viu como é que é, cara? O snatch é levantamento aqui, né? Eles chamam de arremesso, né? Você faz uma rotação externa, ele joga lá para trás, ele estabiliza aqui atrás, assim, é antifuncional, né? Imagina o ombro, cara, imagina a estrutura lá dentro, né? Não tô querendo dizer que não possa fazer, é o que eu falo para toda pessoa que treina crossfit, se prepare para fazer, né?
falar que condenar o CrossFit, pelo contrário, eu acho que nenhum esporte engajou tanto quanto o CrossFit, né? Assim, pessoas que não faziam atividade nenhuma, o CrossFit mudou a mente da pessoa. Sim. Só que se prepare, faça uma musculação, fortaleça os grupos musculares, né? Isso é essencial. Cara, sabe o que eu falo? Eu vejo muito. Eu nunca tive também o CrossFit, eu acho sensacional, um esporte que veio para ficar, diferente de outras modinhas que veio e foi embora, o CrossFit ficou. Mas o que eu falo, o CrossFit trabalha você com musculaturas grandes do seu corpo. Aí o cara pega um elastiquinho, fazer um manguito ou fazer um glúteo, o cara não dá conta. É isso aí. Perfeito, Adriano. O cara não dá conta. É mesmo. Trabalha em estrutura grande e as pequenas ficam. Só que o que acontece também, às vezes você já viu alguns treinos, os caras começam a fazer elastiquinho, mas cara, não concentra, não percebe, ele não entende aonde é o manguito, entendeu? Não tem percepção corporal do que ele tá fazendo. Ele faz e ele usa talvez só a escápula, mas assim, ele esquece que não é a escápula, né? Porque uma grande dificuldade que eles têm, eles falam que encaixa a escápula, né? Eles fazem uma depressão e uma adução de escápula para encaixar aqui atrás, exatamente para tentar fazer a glenoide, né? Tentar rodar girar para fora, né? Para cima e para fora. Daí eles vão fazendo. Na hora que o cara vai fazer um exercício, acho que o ombro dela começa a chorar, né? Dá uma lágrima no cara, da articulação. O supraespinal desce uma lágrima no supraespinal, assim. Ô Lucão, e para artrose, você está utilizar alguma suplementação, alguma coisa nesse sentido? O que você usa mais aí? Eu falo para o paciente que eu tenho 3 frentes de tratamento. Primeiro tratamento, aí eu aconselho tratamento clínico, normalmente eu passo fisioterapia, acupuntura e a reposição de colágeno, né? As 2 primeiras, a fisioterapia e a acupuntura, para ter essa ação externa, né? Para analgesia, fortalecer a musculatura, que a gente sabe que a musculatura fortalecida ao redor da articulação ajuda muito, né? Estabilizada local. Estabiliza. E o colágeno como nutriente, né? Para melhorar aquela articulação que cartilagem que ainda resta, é a nossa saída para nutrir melhor e a gente evitar de perder o que ainda resta ali. Dá uma fortalecida no tecido fibrocartilaginoso, e dá uma reforçadinha no local. Sim. Ali, né? Nós temos 2 tipos de colágeno, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 que ele tem uma ação na articulação principalmente, tanto para aliviar o sintoma da artrose, quanto para melhorar a qualidade da cartilagem. E o tipo 1 para tendão. Tanto que é até uma prática que eu tenho feito recentemente. Quando eu vou tratar uma tendinopatia mais severa do manguito, eu entro com o colágeno tipo 1. Então, tipo 1 para tendão e o tipo 2 para as articulações. Isso é legal, eu não sabia para mim. O tipo 1, inclusive, Fabiano, até para uso nosso. Assim, até como prevenção. E aquele negócio, vamos supor, você come salada pensando no seu intestino, para melhorar a digestão, né, o hábito intestinal. Pô, e para os tendões, para articulação, né? Então essa seria a nossa saída, né? A gente se alimentar, consumir esse tipo de ingrediente, né, dos colágenos, que é a grande nutrição desses tecidos, né? Eu uso de maneira profilática até. Quer dizer, não profilática porque eu tenho uma tendinopatia severa no meu manguito. Eu tenho supra. O dia que operar, é vocês que operar. Operar na mobilizada. Vai fazer autocirurgia. Vai pegar o artroscópio, agora passa aqui. Só solta agora a sutura aí. Mas é bom. Mas é novidade isso aí, né? Porque eu particularmente não sabia. O tipo 1 nunca tinha ouvido falar. O tipo 2 ou o C2 eu conhecia bastante, mas o tipo 1 ele tem ação pele e colágeno, assim, dentro de outras estruturas, o osso também. Então, dentro da ortopedia, a gente tem muito hábito de usar o tipo 2, né? Pensando na articulação. Só que para tendão, músculo, o tipo 1 vai super bem. Então, todo paciente hoje meu tem uma tendinopatia mais severa, colágeno tipo 1 e fisioterapia. Esse é o tratamento. Pô, que legal essa informação aí, galera. Essa informação interessante que pouca gente sabe, né? Sim. E colágeno tipo 1 você consegue pegar, às vezes, em alimentos aí do dia a dia, não consegue? A grande questão é igual os fitoterápicos, né? Porque às vezes a gente acha, óbvio que se alimentar com alimentos que tem isso, por exemplo, gelatina, tem uma fonte de colágeno. Mas só a que produção é pequena.
a dose é muito pequena perto do efeito de tratamento, né? Então, por isso que as formulações são feitas com a dose mínima para ter um resultado, né? Então você manda manipular esse colágeno. Isso. Hoje em dia nas farmácias já tem. Já você tem. vai lá, tem um monte de opção, né? Que está chegando no Brasil agora. Os Estados Unidos já tinha isso há muito tempo, né? Tipo 1, tipo 2. No Brasil, agora está ficando mais fácil de encontrar. Porque no Brasil você só o tipo 2, né? Você vai na farmácia, tem o C2 manipulado, não sei o quê, mas o tipo 1 eu não sabia. E fitoterápico, eu tô ouvindo falar muito, eu não tenho experiência, da cúrcuma, essas coisas, tá usando muito, você tá passando? Muitos. Eu tenho 2 que para mim são meus carros-chefes, a cúrcuma e o arpagófito. Eu acho uma baita saída, cara. Primeiro porque são remédios com pouquíssimos efeitos colaterais, né? Não quer dizer que é natural, porque ele é feito de extrato de planta que você pode tomar igual água, né? Aquele exemplo da água. Se tomar muita água, você vai fazer mal. Mas na dosagem certa, eu vejo benefício muito grande. A artrose de ombro, que o paciente... Normalmente são pacientes com mais idade, tem um monte de comorbidade. Aí o fitoterápico ele consegue tomar durante um prazo longo, né? E aí, obviamente, não vai ter aquelas agressões do estômago, do intestino, e ele sente melhor dos sintomas. É impressionante. Eu tenho vários pacientes com artrose de ombro que foram até encaminhados para mim para avaliar para prótese. E aí eu falei, você já tentou algum tratamento? Ainda não. Comecei o tratamento e até hoje, isso já tem anos já, eles têm acompanhado e não tiveram necessidade de fazer prótese. Legal, né? Legal. Não tem como muito prever, né? Só pensando, a gente tem que tentar e ver como é que vai acontecer. Isso aí é a experiência do dia a dia, porque se prescrever, saber o que vai dar, né? Não tem como você ter uma bola de cristal e falar, igual meu corpo reage de um jeito, se eu reage de outro, ele reage de outro. Igual a dor subjetiva de cada um, né? Exatamente. Eu tenho uma dor 10 e a minha pode ser 3, né? Sim. Até uma dúvida e uma pergunta para vocês. Quando o paciente ele fala de dor de ombro para vocês, uma boa parte também, que eu considero ombro, fala na dor da escápula. A gente fala aquele pontinho perto do romboide ali, aquele pontinho, ou do elevador da escápula que chega muito. É clássico. Mas eu acho que acontece por quê? Isso aí é por falha mecânica, né? Porque ele tem falha do manguito, que não tem ativação, e provavelmente porque eu falo do processo inflamatório no ombro, gerou uma inflamação. A inflamação é o quê? Inibição a artrogênica. Deltoide, manguito, fica lá meio passivão. Ele faz o quê para pegar? Começa a compensar com o trapézio, né? Ele começa a usar o trapézio. Vou pegar uma coisa normal. Leva o ombro lá em cima. Ou muitas vezes a postura de dor, né? Tá com dor, começa a ficar assim, né? Não fica relaxado. Eu peguei pacientes com muito peitoral importado. Fica aqui. Você vai lá em Tiger Point no peitoral, o cara tá cheio de ponto gatilho, cara. E puxando esse gancho, sabe uma das grandes causas que eu vejo de dor miofascial? Postura para dormir. Experiência própria. Ou a pessoa dorme em cima do ombro, ou dorme com o ombro que incomoda para cima, mas aí ela não tem apoio no braço. Aí o que acontece? O braço fica aqui, ó. Fica tudo cortado. Fica tudo cortado. Aí começa a criar aquelas contraturas, né? Às vezes apoiar um travesseirinho aqui. Cara, eu tenho por vício isso aí de naturalmente eu coloco o braço no travesseiro, ou próprio no fio cobertor, você colocar abraçar, eu tenho por vício fazer isso aí. Fabiano, o que eu vou falar, tem 2 meses que eu fiz. Sabe aquele travesseiro de corpo? Aquele travesseiro grandão, assim, que você amarra, abraça o corpo? Cara, isso daí sensacional. Mudou o meu jeito de dormir, de qualidade. Impressionante. Impressionante. Eu acho que assim, estamos evoluindo. Essas conversas informais, é legal porque soltam uns assuntos como esse. O cara não custa nada o cara dormir no travesseiro. Sim. Abraça a própria esposa, dorme com o braço acima, né? Cara, você gosta da sua esposa? Não, é só pra não doer meu ombro. Só apoiar o braço. A mulher virou um apoio de braço, né? Nossa, deixa as mulheres. Aí só vem cotovelado no meio da noite, você acorda com o olho roxo, mas você faz. Ou uma postura também mais confortável, meio que de defunto, né? Você também meio confortável assim. Quem consegue é legal. Eu digo que eu vou lateral para pra cima. É que é raro hoje, igual você falou. Difícil, tanto é que às vezes, por exemplo, em algum atendimento, você tem que, por exemplo, colocar agulha de acupuntura. Que lado você dorme? Eu pergunto, porque assim, é nítido. Vai apertar, né? Esse.
porque vai deitar em cima daquela agulha. Entendeu? Porque assim, se a pessoa fala que nem eu durmo de barriga pra cima. Então, pra mim, tanto faz você colocar a agulha aqui e aqui. Agora, se ela dorme lateral, a maioria, assim, acho que 99% sempre fala de um lado, do outro, né? Do lado do marido, do lado do, né? do banheiro. Você correndo no banheiro. Acontece muito, né? Depende do que você fazer na noite, né? Aí de atividade. Para tentar me ajudar nessa questão de falta de tempo, né? Foram duas coisas. Então, a bicicleta, mas é aquela bicicleta ligada no aplicativo virtual, né? Então eu estou andando, mas eu estou andando com mais gente, é paisagem, é interação ali. Isso eu acho que me ajudou muito. E aí eu tenho feito um funcional em casa também, né? Hoje a gente tem aplicativos, óbvio, quem puder ir numa academia, ter um professor ali, óbvio que a gente tem um ganho maior, né? Mas para quem não tem tempo, não consigo fazer nada, não tem desculpa, porque hoje você faz em casa. É o que eu falo, a história de não ter tempo não existe, né? Mas eu acordo 6 horas, acordo assim. Fabiano, sabe uma coisa que eu falo para os pacientes, e eu vejo muito isso para mim, quando você tem uma rotina de atividade física, é impressionante. Você começa a dormir menos, dorme melhor, seu dia aumenta de hora. Aquele sono com qualidade. Sim. Então assim, eu não tenho meia hora para fazer exercício. Só que se você começar a fazer meia hora por dia, seu dia parece que aumentou. Eu acordo 5 da manhã, manda mensagem, eu respondo 5 da manhã, eu acordo 5 da manhã, dou uma pré-aquecida lá, para o corpo dar uma acordadinha, vou respondendo as mensagens depois que eu aqueço, depois eu montei um estúdiozinho em casa, faço minha musculação, ou eu dou uma corridinha, ou eu saio para fazer uma caminhada lá onde eu moro. E você faz musculação em casa? Em casa, eu montei, né, na pandemia, eu tenho uma estação, comprei um banco de supino reto inclinado, comprei uns halteres. E a corrida você faz fora? Depois eu faço fora. Corrida ou caminhada, de vez em quando mais caminhada hoje do que corrida. Pensa na bike. Otimiza pra caramba. Cara, e gasto calórico é coisa... E você tem aquele negócio de realidade virtual, você postou outro dia no seu Instagram, né? É muito legal. É muito legal. Assim, se você baixar o aplicativo, você consegue entrar, você consegue ver os outros ali, né? Até para você ver como é que é a experiência, né? Vale a pena. Aí você coloca lá, eu quero pedalar em tal lugar. Ele vai levar para tal lugar, você vai pedalar. É assim, vamos supor, amanhã é um dia que, vamos supor, acordei lá 6 horas da manhã. Aí eu quero fazer um treino de meia hora. Eu vou lá, treino de meia hora. Aí eu coloco na bicicleta. Aí ele vai me dando os parâmetros. Você tem que ficar 5 minutos aquecendo numa potência tal. Aí na potência tal você vai direcionar. Mais leve. Aí ele fala assim, agora você tem que ir 2 minutos em tal potência. Você tem que aumentar. Ele vai fazendo isso até chegar em meia hora de treino. Isso é uma das opções. A outra opção são as provas. Então, como é gente no mundo inteiro, tem que ter prova a cada 10, 15 minutos. Então, se você entrar agora, daqui 5 minutos deve ter uma prova começando. E tem lá, de 50 até, teve prova de 3 mil pessoas participando. E aí tá na prova, tá lá, tem hora para começar, começou, todo mundo juntos. E a competição, tem colocação, é muito legal. Mas a bicicleta em cima como se fosse um rolo de bicicleta mesmo? Tem rolo que ele é ligado com Bluetooth no celular, né? Ou, igual, eu tenho uma fixa, tipo de spinning, mas ela tem um sensor com Bluetooth. Então, a velocidade que eu pedalo, a carga, aí ela calcula tudo isso, joga o aplicativo e ele simula. E sabe o que é legal? Vamos supor, você coloca seu peso lá, sei lá, você está com 70, eu estou com 90. Se a gente pegar uma descida e os dois estiverem pedalando com a mesma potência, eu desço mais rápido. Só que na subida, na mesma potência, você vai mais. Então, simula muito legal. Cara, hoje falaram que não é esporte sim, né? O módulo online, o módulo virtual hoje também é esporte, né? O videogame, é uma polêmica que deu bastante. Sim, né? Foi até questão de polêmica, né? Mas, assim, e não adianta, vai crescer muito. Isso como já cresceu e já. A galera não tá evitando ir nos lugares, né? Quer fazer em casa, uma coisa que otimiza. É tempo. Mas a questão é o que é o esporte, né? Assim, o problema foi esse, que nem você treina em casa. É aquilo que eu falei uma vez. Se você treina, você vai saber a dificuldade do paciente. Eu sei que dor que é essa que você sente. É quando você faz, sei lá, essa mesmo. Você vai falar exatamente, porque aí fica mais fácil, né, de você entender a dor do paciente. Né? Então, aí nesse rumo, eu me lesionei meu manguito, né? Quer dizer, eu lesionei não, eu tenho uma lesão parcial. Então eu entendo meu paciente. Você nem caiu, né? Nem caiu. Na verdade, eu lembro, acho que foi alguma brincadeira de piscina, sabe?
quando eu era mais novo, de balança, eu tava com o braço aqui, rompeu. Mas eu tô me segurando, por enquanto. Acho que foi intermédio, hein? Foi intermédio. Mas acho que foi nessas épocas, assim. Mas falando, né, Lucão, a gente veio de uma escola de trauma, né? Acho que você, a gente veio da escola do trauma, né? Umas coisas que eu tenho muito orgulho de falar, porque é coisa diferente, quase tem pessoas que nem pegam trauma, né? Hoje também opera trauma também, ó. Muito pouco, porque eu não atendo num centro de pronto atendimento, né? Talvez paciente que é paciente meu, me procura, né? Ou encaminhado, sempre tem uma fratura de clavícula ou de úmero, sempre uma vez por semana aparece um, né? Mas não é minha rotina, né? Cara, mas a gente cara, o trauma, pra quem pega essa rotina no começo, é uma escola, né, cara? É uma puta escola, velho. É uma arte, né? Cara, eu acho que não tem como a gente, falando da parte técnica cirúrgica, não tem como a gente aprender eletiva sem passar pelo trauma. Não tem, porque o trauma te dá um aprendizado anatômico muito grande. Pessoal, o trauma que eu falo, a gente tá falando um pouco de termos aqui, o trauma é aquela pessoa que tem fratura, caiu de moto, a pessoa que tem uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia, uma fratura de úmero, fratura de clavícula, esse é o trauma que a gente fala. Osso trincado. O famoso osso trincado, eu digo no consultório, né? Eu acho que tudo é um aprendizado pra gente, né? A gente vai pegando esse embasamento, sabendo o que fazer. Eu acompanhava lá diariamente, eu via o que era feito, até para mim poder reabilitar o que é uma placa fixa, uma placa, sabia o que é uma placa de 3,5, uma placa de 4,5, uma placa DHS, uma placa DCS. Então os caras chegavam para mim, eu fiz uma transocanteriana. Mas foi o quê? DCS? Foi o quê? Pro ombro hoje em dia tem a haste já, né? Tem a haste, né? A haste está popularizando cada vez mais, né? Que antes era só para tíbia e fêmur, né? Agora para o úmero já tem a haste intramedular. Intramedular, você faz o mesmo esquema, fixa dois parafusos também. Sensacional, cara, sai mexendo. Imagina você fraturar o meio do braço, sai com um cortinho aqui e outro aqui. Sai mexer, você pode mexer, velho. Porque a haste é para mexer, né? Para dar o osteogênese, né? Para isso que serve. Na hora, colocou, pode e deve mexer até para circulação ali. Sim. Eu acho que é uma arte também, né? Porque, por exemplo, você contrata um cara para consertar a sua mesa. É um material que você sabe, se passou. Lá não, né? Muitas vezes vocês estão olhando por vídeo, cara. Qual que é a grossura aí do úmero do cara, né? Tipo, tem integridade óssea também, né? Olha que legal. Surpresa, não é? Olha que legal. Isso você tá falando, talvez é o grande X da questão para prótese de ombro. Quando você vai fazer prótese de ombro, né, a gente faz a incisão, a gente vê a glenoide de frente. Só que assim, é um espaço, mas é isso aqui. Você tem essa visão para ver a glenoide certinho. Só que assim, você não está vendo nada atrás. Só que a glenoide, ela funila, né? E aí você tem que achar o meio dela e entrar rente ao osso. Porque se entrar um pouquinho para fora, ela pode vazar. E assim, a técnica, né, que tem nos livros, né, nas primeiras descrições, era você sentir com o dedo. Então você sente com o dedo e faz a perfuração. Agora, GPS sim, modo não GPS, né? O GPS é um guia mais. Um guia. Então você vai lá, coloca alguns sensores no ombro, aí você vai vendo na tela e vai falando assim, vira para cá e introduz a fresa, né? A broca. E aí ele te guia quando você tem que furar. Cara, olha isso. Sensacional. Antigamente você ficava direcionando o testificador de imagem, vendo o tamanho dos negócios. Hoje o negócio parou. Olha isso, cara. Então é muito legal. Isso aí, assim, eu acho que traz traz um benefício muito grande, né? Facilita a nossa vida. E é uma segurança mais paciente. Menos traumático, né? Você não fica presar uma coisa a mais, tem uma fratura periprotética ali, alguma coisa. Exatamente. Assim, diminui a chance, não é nem de erro, porque, cara, não dá. Você tá na hora ali, você precisa acertar, tudo bem, você tem tudo isso aqui, mas é muito difícil, né? Então, assim, a taxa de assertividade com esse tipo de aplicativo, de tecnologia, é muito boa, cara, é muito boa. Nossa, e a gente já viu muita coisa daqui em diante, assim, de tecnologia, para cirurgia. Tem cirurgia à distância hoje, né? O cara tá lá, não sei onde, a robótica, né? Eu acho que é uma tendência, né? Sensacional, cara. Uma coisa legal é que eu gosto muito de tecnologia, você tá vendo, né?
Eu adoro tecnologia. Por exemplo, o Fabiano quebrou a clavícula. A clavícula dele é diferente da sua, que é diferente da minha. Né? Legal, eu ia perguntar isso pra ele. Cada uma tem um formato. Né? Só dar um clique, não pode falar. Só que as placas, quando você pede uma placa para a empresa, elas vêm pré-moldadas, só que assim, vem três padrão, tipos. né? Vem 3 tipos. Né? Só que nunca, nenhuma até hoje, você vê que está num formato, principalmente porque elas são feitas no exterior, o biotipo brasileiro é diferente. Aí qual que foi a saída? Peraí, vamos fazer o seguinte, impressora 3D hoje em dia. A gente faz a tomografia do Fabiano que quebrou a clavícula, pega a clavícula dele, eu uno ali as pontas, imprimo a clavícula, vou lá e moldo a placa. Opa, essa placa está moldada para a clavícula dele, esteriliza, puta, já está na hora. Coloca a clavícula e resolvido. Isso cara, incrível, encaixa né? certinho. E a gente não vai viver isso, né? Assim, acho que a nossa profissão, ela pelo menos acho que não, né? A gente fica na mão. Tem tecnologia, tem coisa assim, mas dificilmente a gente tem essa... A nossa que muda assim, tem um laser mais moderno, tem o... Mas assim, um aparelho de simulação. A nossa, aí vocês também conseguem bifurcar, né? Assim, que você pode pegar, não, eu vou começar agora... Você sabe toda a parte cirúrgica. Igual agora você pode falar, não, agora eu vou estudar sobre impressão 3D. Se a gente estudar, não vai ter ação, né? na prática. Mas daqui a pouco, bom, às vezes alguém vai começar a tentar. Onda de choque. O que vocês estão achando? Cara, tô pegando bastante paciente para terapia por onda de choque. Melhora bastante, né? Com condilite lateral. Para local pequeno, não profundo, né? Local mais superficial. Porque tem aquela discussão de uso de fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode, pelo que eu pode. Isso não tem... Poxa. Cara, é uma coisa assim... Não é invasivo, né? Não é uma coisa tão invasiva, né? E eu também sou a favor, né? Eu acho que... Eu sou contra. Porque a gente já tá... Assim, a profissão tá perdendo a essência. A gente tá fugindo do que a gente tá... Do que a gente foi formado, entendeu? Assim, eu uso que nem... Tem atendimento hands-off, cara. Como você tá atendendo o cara lá, você né? Põe a mão, né? Sem sentir, palpar. Eu acho que a essência ainda é... Lógico, eu acho que tem a questão visual, tem tecnologia. Mas eu acho que quando começa a ter, que nem... Deram pra gente prescrever, acho que homeopático. Não, homeopático. Prescrever, a gente mal às vezes entende o corpo, aí vai entender, agora lê, nem sabe efeitos colaterais da homeopatia, entendeu? Igual ao contrário da acupuntura. A acupuntura eu acho legal pra gente fazer. Sim. Porque é uma técnica que... eu quero falar, você faz só acupuntura? Não, eu não faço só acupuntura. Entendeu? É porque facilita pra gente tem conhecimento anatômico. E gamas de técnica. Sim, a gente usa. Eu falo, a fisioterapia hoje, pra mim, na minha opinião, ela é multimodal, porque você não foi bem com uma coisa, eu consigo entrar com outra técnica para ajudar. Porque tem pessoa que eu falei liberação miofascial, dia seguinte ela volta horrível, cara. Hoje foi um exemplo típico lá, um paciente indicado a um colega, ele chegou lá com uma dor de piriforme, a gente soltou tudo, cara, foi na segunda-feira, ele falou, Fabiana, minha terça-feira foi horrível. Já pensei em outra coisa, já falei, então vamos pro core. Já parti pro core. Então a gente vai armando onde encaixa. E você costuma falar para o paciente, falar assim, a gente vai tentar um caminho e tem outras... Esse na avaliação eu falei, porque é um caso bem... O cara tem Naseg positivo, mas é lombar negativo. Sabe, não tem dor lombar nenhuma. Aí que eu falei para ele, André, eu vou partir para um caminho que eu vou descartar o que não é funcional para você. Entendi. Ele tá assim, tanto é que eu falei, vem, a partir do momento que eu acertar, você vai começar a pagar. Entendi. Legal isso. Não, é legal, Fabiano. Sabe por quê? Eu vejo que, às vezes, o que falta para o paciente engajar no tratamento é ele entender que a gente não adianta, não tem receita de bolo. Né? Não. O nosso não é 1 mais 1 é 2. Não, é o que eu falo. Como eu falo, PBE, prática base, excelente. É um norte para a gente seguir a prática base. Mas o seu dia a dia também ajuda muito, porque se você não tiver experiência do dia a dia, às vezes você fica só naquilo, o laser funciona pro ombro, né? Funciona pra cervical. Já foi só laser, e não funciona pro cara. Mas mesmo porque a PBE, o erro por exemplo, o estudo foi feito nos Estados Unidos, foi feito no americano, fazendo o Fabiano não é americano, é biotipo completamente distinto, biotipo, né? A vida, estilo de vida, né? O americano tem tudo diferente. Lá você vai
num parque lá, né, alguma coisa, o que você vê de órtese em joelho, tornozelo, cotovelo, velho, é uma fábrica de órtese. Né? Mas eles têm um pouco mais dessa cultura, né? Eu lembro quando eu tava lá, eles têm um pouco mais de conhecimento sobre o corpo, sabe? Assim, População geral. Assim, eu vou me exercitar. Eles sabem o que é manguito rotador, entendeu? Mas Eles... isso é 10%. Não, lá? Não, a maioria. Lá, não, lá. Não, lá o índice de obesidade é muito grande. Não, mas sabe, eu falo assim, conhece conhecimento, isso, se aplica ou não, mas conhecimento Sim. Anatomicamente. Eles sabem realmente, por isso que eu acho que facilita essa questão. Eles excluem um pouco a parte médica, exatamente por isso, porque até porque muito. Mas é uma coisa que eu tô vendo que no Brasil tá melhorando. Quando o paciente ele chega com um conhecimento, às vezes ele até já auto se diagnosticando, eu não acho ruim, porque ele já entendeu um pouco sobre a anatomia. Você lapidar ele, né? Sim, exatamente. Fala assim, olha, entendo, né, isso daí, mas talvez se precisar ajustar, ou às vezes ele tá até certo no diagnóstico dele. Sim. Né? Mas é legal, porque é isso, a informação se disseminando, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Acho que isso é o intuito. O intuito é passar a informação, passar o que é uma cirurgia, passar o que é o ombro, o que é o manguito, a importância do manguito, o cabo longo, a dor miofascial, que chega muito, cara. Hoje o fibromialgia aumentou muito, cara. Bastante. Hoje eu acho que eu trabalho, além da medicina, da fisioterapia, acho que a psicologia hoje está super essencial. A gente entendeu isso, né? Porque antes a gente ficava lá tentando resolver e, pô, você falou, você vai pagar quando eu resolver teu problema, entendeu? Aí você vai virar para ele e vai falar, cara, esse seu problema não é comigo, cara, né? Fabiano, isso que eu vou falar é estudo científico. Sabe qual que é a maior causa de dor no ombro sem ter nenhuma lesão? Você está com dor no ombro, você não tem nada, fez a ressonância, está normal. Sono ruim. Qualidade de sono, cara, é isso. Dá dor no ombro. Você melhorou o sono, resolveu a dor no ombro. Sim. Então, assim, é que o ombro é muito complexo também, o ombro em si, né? Ele é muito direcional, né, cara? Então, Não, ele responde muito a outras coisas, né? Fatores psicológicos, né? Então é muito complexo. Porque uma tensão de trapézio sobrecarregou. Imagina o seguinte, imagina a situação. Você chega comigo, você é estressado, você fuma, você não faz atividade física. E você dorme mal. Ou seja, você tem vários fatores para ter dor no ombro. Só que aí você tem uma lesão. Ou uma tendinopatia. Se for tendinopatia, aí eu vou te encaminhar. Se for lesão, eu vou indicar cirurgia. O que vai acontecer? O meu tratamento parece que não vai surtir efeito. Então o paciente vai se frustrar. E se for com você, também vai se frustrar. Tem que mudar o conceito dele. Porque é muita coisa junto. Não é fácil pra gente, né, no dia a dia, às vezes entender tudo isso, né? Óbvio que seria o ideal, medicina holística, né, no avião todo, mas não é tão simples assim no dia a dia. Não é porque às vezes a pessoa se abre só durante o tratamento. Com a gente é mais fácil. Sim. Porque você vai à consulta e um retorno, talvez ele não fala tudo que ele fala. Com a A gente tem algumas sessões a mais, né? Às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, tal, de repente solta, eu fiz uma bariátrica. Outro assunto. Cara, falei, você fez uma bariátrica, vai explicar a dor articular que você tem, que entra nos nutrientes. Por isso que é importante complementar, suplementar, né? O cara tirou a absorção, tendão vai pro saco, a articulação vai pro saco, então vai comprometendo tudo isso. Fabiano, bariátrica, cara, eu gostaria muito de planejar um estudo de lesão de manguito pós-bariátrica. É impressionante o número de lesões que eu vejo pós-bariátrica. Você deve ver também. Eu tenho mais ou menos, né? A perda de massa magra é muito grande, né? Todo mundo sabe, você perde gordura, por isso você perde massa magra demais. Eu acho que aquele teto entre a glenoide e o úmero deve diminuir e o atrito comprime. Eu peguei até capsulite pós-bariátrica, porque o cara fica com tanta ineficácia no movimento, ele começa a restringir. Porque dói, ele restringe. E não tem força para gerar o movimento, é o que você falou. Aí ele começa a restringir, você vai ver, faz aqui. Não vai, mas que doía, não parei de fazer. Assim. E o tratamento é bem difícil, né? Porque ele demora, o músculo demora para responder, né? É tudo mais... Você tem que para você reeducar o cara, né? Você tem que realinhar o cara inteiro, a musculatura da ativada,
Não que eu não vejo. A gente fez um podcast sobre bariátrica, foi o primeiro que nós fizemos, né? Sim. Porém, foi um caso atípico, porque que a gente conversou. O Neto ele não reportou quase nada. Ele teve condições, então ele teve um tratamento, ele teve uma procura, ele teve nutricional, ele teve ajuda psiquiatra que ele fez, ele teve uma consciência e saiu e já foi treinar. Ah, entendi. Diferente. Mas o que eu vejo muito? Faz a bariátrica, espera o resultado, vai para casa, vai lá, depois de um ano você vai começar a fazer uma coisa. Aí já é. Aí já é. E músculo e tendão, eu falo que é igual uma plantinha que você para de regar. Se a plantinha está morrendo e você volta a regar ela na hora certa, ela vai viver. Se você regou e já passou a hora, meu amigo, não adianta. Ela não vai voltar mais. Nosso tecido é assim. Né? Deixou que perdeu a hora. Mas será que também essa questão, né, da sua queixa, será que não é assim, o bariátrico fez, ele tem que gastar mais energia, ele começa a se movimentar mais, começa a utilizar mais. Também. Eu acho que pode ser Também. isso. Pode ser também essa questão de ansiedade, ele quer se movimentar mais, não só a questão da caloria, ele quer, eu vou consertar aqui o gesso, vou arrumar tudo. Ele se sente mais seguro para fazer coisas que ele, quando estava obeso, não conseguia. Né? Com certeza. São variáveis. Ele começa a usar mais, nutre menos os tendões e músculos, e aí é chance para lesão. Né? Mas, óbvio, é o que eu falo, a bariátrica, eu acho que como medida de melhora para a vida, eu acho que ainda vale a pena, mas tudo que a pessoa puder fazer para emagrecer sem a bariátrica, eu acho que tem que ser feito, porque, como tudo, tem um preço. Sim. Né? Eu lembro que eu cheguei a escutar de pacientes que ele estava engordando para dar o IMC para ele fazer a bariátrica. Tem vários. Já escutei isso também. Tem vários. O cara começou, você está engordando? Não, porque se não dá o IMC da bariátrica, eu não posso fazer. Não é mais fácil ele, sei lá, entrar na atividade, perder, seja de meio quilo por mês, ele vai perder. E quem tá obeso sabe que perde muito rápido, né, cara? Sim. O cara dá como essa atividade, a perda de peso é muito rápida. E hoje tem muita alternativa. Agora a Anvisa liberou aquele remédio lá, né? O Zempic, né? O Zempic. Nossa, tira. Tá uma febre. Tem pergunta de Ozempic. Eu queria trazer o Dr. Sérgio Maia, que é um nutrólogo que eu conheço aqui em Cambuí ali, para fazer eles falar sobre o Ozempic, cara. Porque é um negócio que tá, assim, tem pergunta de Ozempic. E assim como o hormônio tá assim, sem controle de uso, o Ozempic também tá ficando. Porque não precisa de receita. Você compra na farmácia. Não precisa de receita. Se chegar na farmácia, eu quero um Ozempic. Você leva. 700 pila, demora. Funciona. Mas talvez aquela taxa talvez o pâncreas do cara comece a ter uma alteração, porque a insulina começa a oscilar, porque ele corta o efeito da insulina, Tudo né? que não é muito natural, né? Não é um negócio Óbvio, de novo, às vezes dependendo da situação da pessoa, a pessoa tá com diabetes controlado, pressão explodindo. Cara, acho que tem que fazer, mesmo tem que fazer cirurgia. Ou a pessoa faz, ou a pessoa vai infartar, né? Dentro de pouco tempo. Então aí vale a pena, né? Mas se puder fugir, tomar medidas naturais, óbvio que é muito melhor. Que o difícil hoje é o pessoal querer essa medida natural e lenta, né? O mais imediatismo. Esse é o mais fácil. O que você falou, né? Do celular. Imediatismo. Rede social. O cara emagreceu. O que usou? Se ele é influencer, ele fala, tomei Zempic. Ele faz a propaganda que ele ganhou, sei lá. O Cariani não chegou nesse corpo em um mês. Quanto tempo ele levou pra construir o corpo dele? Ele construiu, ele contou a história dele. Ele construiu porque ele era zoado, ele sofria bullying na classe. Era gordinho, ficava no fundo da classe, zoaram. Ele era gordinho. Ele colocou, aí ele falou, não, vamos parar com isso, você é alguém na vida. E começou... eles tiraram a calça dele, ele ficou só de cueca. Ele foi motivo de chacota na escola. E ele começou a treinar, assim, ele começou a modelar o corpo, melhorar a autoestima e desde então hoje ele tá gigante. Ele virou um mega empresário hoje, né? Sim. Hoje ele é mega empresário. Então, aquele gordinho, ele até brinca, aquele gordinho que era zoado na escola, hoje venceu, né? Hoje venceu e vê muita gente pedindo as coisas pra ele, né? Sim. Então, você vê, ele tá. Não sei se vocês viram o vídeo quando ele contou da lesão, né? Como ele tava chateado, né? Imagina, o esporte pra ele é vida, né? Sim. Tudo que ele faz é voltar da musculação, voltar do esporte. O que ele falou uma vez é que assim, ele, o Paulo Musi, o Júlio lá, que é a mãe dele, a Balestrin, se eles ficam um mês sem treinar, eles vão perder. Não, se eles vão perder toda a massa, entendeu? Eles vão. Acho que é essa a chateação.
quanto tempo ele demorou, sei lá, para ter um bíceps grande. Aí agora ele, sei lá, ele tá com, sei lá, 40 de bíceps. Ele vai ficar com 29. Pô, ele vai ter que se portar só fazer perna, É né? cruel, né? É cruel. A atividade física é cruel, mas é essencial. Sim. Não tem jeito, cara. A gente tem que fazer. Mas ele tem uma vantagem também, né? Porque ele pode treinar a perna, continua com a tipóia, treina a perna, treina. É né? o que ele falou. Ele falou que perna vai continuar. Porque ele não perde tanto, entendeu? Ele vai fazer o leg, os aparelhos de perna e vai manter Tocar o o abdômen, vai fazer um cardio para manter o metabolismo aceso, né? E eu acho que é isso que é manter ele, mas que vai perder, vai. Sim. Mas é difícil. Eu acho né? que nem. Vamos ver se ele vai ter coragem de mostrar o pós dele. Eu acho que vai, né? Porque traz E coisa. é uma né? coisa que é legal também, divulga também, né? Ele uma vez acho que tava com dor no joelho, foi no Muse, o Muse infiltrou, mostrou como é que era todo, né? Tirou lá da gavetinha, mostrou toda a organização dele, né? Tudo, ele palpando. Então eu acho é legal também as pessoas entenderem o que é uma infiltração. Porque às vezes a pessoa, eu vou infiltrar. Cara, você já viu o que é uma infiltração? Dói, cara, dói. Não é uma. Não é uma injeção. Entendeu? Lá dentro, Sim. interarticular, o cara sente, tem todo o processo. Passou a pele, tem a cápsula ali pra você romper, é um negocinho. Uma agulha, né? Hoje tem recurso do ultrassom. Né? O ultrassom dá para guiar e ser bem assertivo, né? Já dói bem menos. Dói bem menos com o ultrassom. Porque tem a história de anestesiar a pele, não muda muita coisa, né? Você vai ter que estar picado do mesmo jeito, né? Talvez uma maneira, como eu morro de medo de injeção, morro de medo. Pra mim tomar injeção é um negócio... Acupuntura pra você então. Nossa, tem que fazer anestesiado no centro cirúrgico. Aí eu faço com as agulhas de insulina. Aí o paciente nem percebe, você faz um botãozinho de insulina. Mas óbvio, quando vai profundo com a agulha normal, sente, né? Mas já ajuda um pouco. Então beleza, galera. E aí, tem mais um assunto, Hugo? Não, O Lucão quer falar alguma coisa? Bate-papo? Cara, não, acho que foi legal. A gente... Abriu um pouco a mente, vai ter mais vezes, o Lucas vai voltar mais vezes aqui. Vamos tentar trazer uma articulação por mês aí pra gente mostrar um pouco. Hoje a ortopedia é muito ampla, né? A ortopedia hoje é separada por articulações, né? Tem os especialistas, então isso é legal. Então você traz um de ombro que trabalha só naquilo, não que não faça as outras especialidades, tá, gente? Ele trata a coluna, ele trata tudo também, mas a área dele é especialidade em ombro. Então vamos trazer um de pé, um de pé e tornozelo, vamos trazer um de coluna, um de joelho, que facilita, né? Um de ortopedia do esporte, que é outra visão, outro tratamento, e trazer os atletas para debater um pouco sobre lesões também. E assim vai, a gente vamos crescendo aí, né, Lucas? A gente vai... Que legal, cara. Vocês estão com um baita projeto e o que precisar pode contar comigo. Legal. Agradecendo mais uma vez a Farma, né, que faz a forma de manipulação. O Lucas comentou do C2, do colágeno tipo 1, provavelmente na Fármaco deve ter esse colágeno também. Com certeza o C2 eu sei que tem, que ele manipula. Tem o C2 lá. Que para articulação é indicado. Então, é indicado. Até com prevenção. Né? Então, aí vai na Fármaco, tem o C2, tem... A Fármaco vai ser toda... assim que o vídeo for publicado, vai estar lá o logo da Fármaco. Você pode pesquisar no Instagram, na internet, tem o site da Fármaco. Agradecer os colaboradores mais uma vez, agradecer o Hugo que está sempre comigo na mesa. Toda semana a gente tenta fazer algo com carinho para todo mundo, com dedicação. Explicar o que é uma fisioterapia, uma nutrição, uma ortopedia, uma psicologia. Tem um psicólogo, né, cara? Você é legal debater com um psicólogo, hein, cara? Vai ser a entrevista do ano, porque hoje em dia, saúde mental eu diria que vai ser sensacional. A sensação. É a parte interessante, né? Interessante. Acho que é interessante também, Fábio, eu acho que é legal, assim, pedir novamente o pessoal se inscrever e sempre que puder, assim, se achar interessante, manda pergunta e também manda para alguém que já está passando por isso, porque, por exemplo, olha que interessante, né? O Dr. Lucas pegou e falou, olha, como que ele trata? Porque às vezes a pessoa acha que, eu tenho uma dor no ombro, eu não tenho que fazer nada. Não, vai, porque às vezes a pessoa, não, mas o médico quer me operar. Não, peraí, entenda a outra visão também, né? Que tem a visão da ortopedia, do cirurgião, que nem sempre você vai operar logo de cara. Tem alternativas, né? Sempre buscar alternativas. Né? Então, galera, obrigado. Mais um Podfísio com vocês. Uma semana que vem, quarta-feira, às 14 horas, estaremos de novo ao vivo agora. Estamos adaptando algumas coisinhas ainda, mas está aprendendo, sempre aprendendo. E vamos lá. Valeu, galera. Valeu, obrigado, viu?
Lucas. Valeu, Obrigado. Fabiano. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Fábio. Muito obrigado.